Porque eu vendia a minha hora, eu não tinha mais tempo, dependia muito da pessoa, Patrícia. Eu não acredito em outro formato para a escala. O primeiro ponto é ela construir o produto baseado no resultado e não na quantidade de horas. Então assim, ficou muito mais fácil de fazer isso. Então aquela objeção de, vou parar para criar um processo para entrega do meu negócio, não existe mais. Então é sempre pensar nisso, como fazer e quem faz. A gente faz o que a gente é bom. Eu sou boa em quê? Estratégia. Então a estratégia é minha. Então aquele cliente que enxerga sempre o preço e não o valor do que eu estou entregando, não serve para a empresa. A pessoa mais interessada em fazer esse processo é ela, porque se ela não fizer o processo, ela não vai ter mudança do negócio dela. Especialista em implantação de condomínios, com mais de 23 anos de experiência no mercado, ela é pioneira no segmento, já atuou em mais de 300 empreendimentos e acumula certificações internacionais, além de integrar a diretoria da AABIC, órgão que regulamenta empresas condominiais em São Paulo. Fundadora da Conex Prime, estruturou sua carreira do zero e hoje é referência nacional em planejamento, transição estratégica e processo de implantação, tendo ultrapassado 3 milhões em faturamento com suas consultorias, mentorias e treinamentos. A convidada de hoje é a Patrícia Costa. Seja muito bem-vindo ao Outsidercast. Esse é o podcast onde a gente revela as cartas que estão por detrás do mercado digital, onde a gente traz grandes players para compartilhar insights, bastidores, novas estratégias com você. Se você está escutando esse episódio, você já viu alguns outros que já estão liberados, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, sobre assuntos de gestão, sobre assuntos de venda, sobre assuntos de conteúdo, enfim, muitos conteúdos que já estão disponíveis para você. O assunto do episódio de hoje é um tema que eu gosto muito, que é sobre criação de processos. Mas não só sobre criação de processos, mas sobre como criar processos para vender projetos de alto valor, fechar contratos de alto valor, seja mentorias, consultorias, projetos de implementação, para você vender menos a sua hora e entregar mais processo, aumentando o seu poder de escala. Então hoje a convidada que vai bater um papo e revelar tudo que ela faz isso, de como que ela pensa, de como que ela estrutura isso, é a Patrícia Costa. Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado esse convite. Tá batendo papo aqui no podcast, tenho certeza que vai ser muito proveitoso, que é um tema que às vezes eu acho que as pessoas não param muito para pensar, mas vocês vão ver que quando elas começarem a estruturar isso aqui, elas vão vender mais e depender menos da sua hora. Obrigado por ter aceitado o papo e conversar aqui comigo. Obrigada, Bruno. Estou muito feliz com o convite. Espero contribuir bastante com a minha experiência e quem está nos assistindo que possa usufruir da nossa conversa para poder replicar nas empresas, no negócio. Muito bom. Antes de começar, eu já vou começar com as cartas, que é algo que às vezes eu esqueço, às vezes eu vou fazer só no meio do episódio. Mas como é que funcionam essas cartas? Aqui tem algumas perguntas, e aí você vai tirar uma pergunta surpresa, que eu só vou falar no final. Então nem eu sei qual é a pergunta que você vai tirar. Tu puxa uma carta, coloca para baixo e me entrega, que é uma pergunta mais cabeluda que você vai responder ao final do episódio. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Essa é legal. Então, vou deixar aqui, no final do episódio eu vou puxar ela. Então, vamos lá, Paty, pra gente começar, e até pro público entender também um pouco do que tu faz, que eu fiz a apresentação no começo desse episódio, eu queria entender de ti, quando foi o momento que você percebeu que precisava de vender a hora e começar a entregar isso mais no formato de processo? Qual foi a dor que te fez tomar essa decisão? Bom, Bruno, eu trabalho com implantação de condomínios, eu sempre atuei nessa área, na área de gestão de empreendimentos, e por 8 anos eu fui síndica profissional. O que eu percebi na dor do síndico? Ele não consegue escalar, porque é um trabalho de pessoalidade, é um trabalho que lida muito com as pessoas, e é um mercado muito novo, que ainda não está regulamentado. Então, eu vi a necessidade de criar processos, porque eu vendia a minha hora, eu não tinha mais tempo, dependia muito da pessoa, Patrícia, e eu queria encontrar uma forma de criar um método para que a gente pudesse replicar e outras pessoas executarem o trabalho pela minha empresa, mas que não fosse exatamente diretamente comigo. Então, eu criei um método para a gente construir os processos, documentar, registrar, e aí qualquer um, seja síndico que atue dentro da empresa, consiga replicar. Trabalho na parte estratégica, na parte tática, mas ele pegando ali a documentação, ele consegue implantar um condomínio do zero. Achei muito legal o que tu falou no começo sobre, notei aqui 3 pontos, pessoalidade, escala e ter outras pessoas para entregar o processo. Pessoas que vendem, depende do nicho, mas que vendem infoprodutos, que vendem principalmente mentorias,
sofrem muito do problema de pessoalidade para entrega. Então, aí eu vou vender a minha mentoria, mas ela está muito atrelada à pessoalidade, à minha imagem. Então, se não sou eu que estou entregando, talvez não gere tanto valor. Geralmente é uma objeção. E tu comentando aqui agora, e comentou comigo ali no carro, né? O síndico, um outro mercado, um outro nicho também sofre disso. E no começo eu acreditava que eu ia sofrer um pouco disso também, assim, com a questão da pessoalidade excessiva, do tipo, nossa, se não tiver nenhum tipo de entregável que sou eu fazendo com a pessoa, talvez eu vou vender menos. E a escala, que foi o segundo ponto que tu falou, né, que teve a ver também com entregar outras pessoas, mas essa escala, que foi o segundo ponto que tu falou, foi justamente com a criação dos processos. Então, comecei a criar mais processos que estavam na minha cabeça, de uma forma que outras pessoas poderiam acessar o meu conhecimento, mas sem necessariamente precisar que eu explique isso, que já está documentado. Até chegou uma época, um momento, que foi o terceiro ponto que tu falou, que tu tá no teu negócio, que são outras pessoas fazerem isso. Porque já está com base em documentação, né? Está com base em algo que foi documentado, que foi processualizado. Então, eu gosto muito desse tema, porque eu não acredito em outro formato para escala, e principalmente em negócios que tem muita pessoalidade. Esse foi um tema, essa foi uma palavra bem legal que tu falou, e mentoria tem muito disso, sem ter nenhum tipo de processo, porque realmente vai ficar cada vez mais dependente da pessoa que entrega, né? Então vai ser difícil escalar sem processo. Eu achei bem legal esse tema aí que tu usou de pessoalidade. E aí, entrando dentro de processo, e acredito que seja um síndico, ou seja, negócio no geral que depende da pessoalidade, o que tu diria para quem está nesse processo de tá preso ainda no formato de consultoria por hora? Então, o valor da consultoria é baseado em quantas horas a pessoa entrega, né? Então, 4 horas é um valor, 6 horas é outro valor, então ela está muito presa ali por hora. Como que ela poderia começar essa transição para empacotar o conhecimento dela num formato mais processual, né? E trocar essa questão da hora ali da entrega? O primeiro ponto é ela construir o produto baseado no resultado e não na quantidade de horas, porque é o resultado que vai criar a expectativa e que vai mostrar para o cliente que não depende do Bruno ou da Patrícia para poder executar. E que tanto a Patrícia quanto o Bruno têm uma equipe por trás. Então, eu sempre vendo isso de uma forma que está contratando uma consultoria com uma equipe de profissionais e não com a Patrícia Costa como um profissional de linha de frente, entendeu? Isso é muito importante, tu falou. A gente tem uma palavra-chave aí, que é vender produto por resultado e não por hora. Tem muita gente que vai criar um produto, entrega uma consultoria. Ah, é uma consultoria de 3 meses com 36 horas com isso, tá? Mas às vezes a pessoa ela não está muito preocupada em quanto tempo vai levar ou quanto tempo vai ter de entrega, desde que ela chegue no resultado, né? Então, tá, essa consultoria da Patrícia, ela vai me levar o quê? Chegar nesse resultado. E aí, como que a gente chega nesse resultado? Aí vem o como, né? Aí, com essas horas, com isso daqui. Então, a mentoria do Bruno, programa de aceleração do Outsider School, a gente vai levando resultado. Qual é o resultado? Esse resultado. Como que a gente vai chegar lá? Aí é que entra. Então, eu achei bem pertinente isso, porque é um erro que eu vejo que é comum as pessoas fazerem, quando vão fazer descritivo, né? Ah, vou criar um projeto, criar uma apresentação do projeto, de um processo da mentoria. Ela foca lá muito na parte dos entregáveis e pouco no resultado. Então, e aí realmente você vai ficar preso porque a pessoa ela vai avaliar, tá? Essa daqui entrega tantas horas, essa outra, então se essa aqui entrega mais horas, talvez seja melhor. E não é bem isso, né? Às vezes você consegue entregar em menos horas, de gerar um resultado 2 ou 3 vezes maior para a pessoa, né? Então, é muito importante isso que você falou. Sim, e a consultoria ela é baseada também em ferramentas. Então, não é só o trabalho de consultoria, de reuniões e de indicadores. A gente também usa ferramentas e eu forneço as ferramentas que eu uso no meu negócio para que os clientes também consigam fazer a escala, organizar os processos. Como a gente veio conversando, é um mercado muito novo da sindicatura, então tudo está em desenvolvimento. E eu sempre busco o que os outros mercados estão fazendo. O que o mercado do digital me ensinou em relação a processos? O que eu aprendi no Outsider que eu posso replicar na parte da sindicatura, entendeu? Eu uso bastante como referência outros mercados para a gente poder replicar. E acho que também em relação à consultoria ainda, o que é importante? Estar claro o que você vai vender ali, o que você vai entregar. Porque às vezes a gente pensa, vou fazer uma proposta com 15 folhas.
a pessoa não tem nem paciência de ler. Então, assim, o processo ele já vai na proposta. Eu vou entregar isso, você vai ter tantas reuniões com tantas horas, e eu vou te entregar no final as ferramentas empacotado para que você atinja o resultado aí esperado. Então, a concepção da proposta também é importante nesse momento de escala, para você não prometer que eu que vou fazer o trabalho diretamente, entendeu? Legal. E até aproveitando esse tema que tu entrou sobre criação da proposta, já entra ali uma parte de processo. Antes do podcast, a gente estava conversando aqui um pouco sobre IA, né, sobre a questão dos grupos, e o que eu queria entender. O quanto tu já está utilizando, seja na entrega ou na criação da proposta, ou na criação dos processos, inteligência artificial para te ajudar com isso. Algo que tu já está utilizando muito, mediano, em que tu está utilizando. A gente pode até entrar nos casos, né? Aquele caso que tu falou, porque de certa forma isso aí também é uma forma de processualizar também, né? Muito simples e muito eficaz. Então eu queria entender, dentro da tua entrega hoje, do que tu já faz, o que tu já está colocando de IA. Sim, a área de condomínio ainda é muito por grupo de WhatsApp. Eu digo que o WhatsApp ele favoreceu porque ele agiliza as respostas ali o dia a dia, mas ao mesmo tempo ele é o vilão da parte da sindicatura, da administração, porque a gente não consegue dar conta de tantas mensagens que a gente recebe por ali. Então eu comecei a desenvolver uma ferramenta de IA, onde todos os dias de manhã a gente recebe um resumo de tudo que foi tratado no grupo do WhatsApp no dia anterior. E aí, como um processo da empresa, de manhã eles chegam para trabalhar, tem um grupo de síndicos ou de gerentes de condomínio, eles precisam pegar o grupo e ver o checklist do dia anterior. Então, o que eu já fiz? Fazer um follow-up. Isso daqui eu já fiz, esse assunto ainda preciso tratar, esse ficou pendente porque depende do resultado de outra pessoa. Foi um processo que eu utilizei a IA para facilitar, porque pensa que tem dias que tem 180 mensagens em um grupo e você não consegue ler tudo ao mesmo tempo. Então, já tem um processo interno. Cheguei, peguei o WhatsApp, olhei no grupo o que tenho que fazer, qual que é o checklist, até para organizar, não ficar nada pendente, já faz o follow-up, entendeu? Muito legal. Até para você entender que você está estudando podcast, eu estava conversando antes de começar o podcast com a Patrícia, e uma das coisas que a gente faz lá nos nossos grupos da Outsider School é um resumo do que foi conversado no dia. Então, essa IA, o que ela faz? Teve 180 conversas e sobre temas diferentes. Ela cria essas categorias, né, do que foi falado, resumo. E no nosso caso, a gente coloca como um resumo do dia, para a pessoa entender o que foi falado, ela não precisa ler tudo. E aí, o que eu achei interessante da Patrícia é que ela usa essa mesma ferramenta do resumo para criar uma tarefa, né, dos assuntos que foram discutidos no grupo, para o síndico ir lá e resolver ali o processo, né? Então, é a mesma ferramenta de follow-up, né? Então, é a mesma coisa, só que aplicada dentro de um contexto diferente. Uma coisa legal que a gente implementou também dentro ali do grupo do WhatsApp, como tu falou, ela facilita, mas ao mesmo tempo ela é um pouco mais... É difícil de processualizar, né? De formalizar o que foi aberto ali. Então, essa é uma ferramenta que é legal. Uma outra coisa que a gente fez e que a gente tinha dificuldade, dentro dos grupos do WhatsApp, e a gente tem os grupos individuais, né? Então, os grupos individuais de atendimento aos clientes. E às vezes são surgindo demandas ali do que eram para ser feitos. E às vezes essa demanda se perde. E aí a gente tem os grupos individuais de atendimento, e aí tinha uma dificuldade de formalização do que a pessoa... da solicitação, né? Como que a gente faz para não perder aquela solicitação do cliente? E a gente começou a fazer uma integração também, que a gente manda uma mensagem, um tipo de mensagem no grupo do WhatsApp, com a hashtag, por exemplo, e isso já abre uma tarefa para a gente no nosso gerenciador de tarefas. Então, o cliente fez uma solicitação. Aí nosso time de CS viu, ok, Patrícia, eu vou hashtag entregar para você. Então, isso a ferramenta entende que isso é uma tarefa, né? Você fez uma solicitação para a gente que está pendente, né? A gente devolver algo. E aí a gente coloca lá uma mensagem, isso já abre uma tarefa no gerenciador de projetos que a gente tem, que é o ClickUp. Então, já ajudou muito. Porque é difícil você sair do WhatsApp, né? Você não vai sair do WhatsApp da comunicação que você já tem com o cliente. Mas existem formas de processualizar até o WhatsApp, né? Então, o resumo do grupo é isso, uma das coisas que a gente estava testando é isso também. Então, dá para colocar também processos dentro do WhatsApp também. Então, isso que é muito legal de falar. E dá para usar, e é legal falar disso, que são várias áreas, né? Por exemplo, você está usando com... E o grupo é o grupo dos moradores. É o grupo do conselho com a gestão. Então, tá a administradora, o síndico e a gestão, o conselho. A gente não entra em grupo de moradores, porque não tem condições, assim. Sim. Então, entra no grupo de gestão. Mas tem bastante demanda, principalmente porque a área que eu trabalho é implantação.
Então, é a fase assim que você tem que pegar tudo do zero e colocar o condomínio para funcionar. Sim, Aí discute contrato, funcionário, equipe, horário de obras, entendeu? Tudo ele nesse já grupo. resume tudo. Legal. Elevador quebrado, tudo aquilo que a Sim, gente veio massa. falando. Entendi. Muito legal. E aí, um segundo produto de IA que está em desenvolvimento, e a gente está para lançar, vou até dar um spoiler aqui, é um concierge para cada condomínio. Então, essa parte de chatbot não foi muito aceita no mercado, porque o pessoal é imediatista, eles querem receber ali a resposta na hora, ainda são pessoas atendendo, mas o que eu fiz? Eu peguei a massa grossa de informações, horário de funcionamento de piscina, horário de funcionamento de academia, a convenção do condomínio, que é o que rege a regulamentação do empreendimento, e coloquei em uma IA. Cada condomínio vai ter sua própria concierge. E aí ela vai informar, por exemplo, eu tenho muitos condomínios que têm a parte de hospedagem. As pessoas vêm de fora e ficam lá no Airbnb, enfim, né? E aí eu vou ter ali indicação de restaurante, indicação de pizzaria na região, agendamento de salão de beleza. É como se fosse um concierge mesmo de um hotel, mas para atender os condomínios. A gente está finalizando essa ferramenta, a fase de teste aí, para colocar no mercado Muito também. Legal, muito legal. Principalmente, Bruno, porque a mão de obra está muito escassa. Então, a mão de obra de recepção, de portaria, foi uma dor que eu busquei, e aí eu criei um processo para poder a gente tentar minimizar com a atrelada, né? A esse controle de alguém alimentando ali as informações do condomínio. É mão de obra para acho que em todos os setores, né? No digital também. E o processo ele ajuda nisso porque você estabeleceu um processo, por mais que não tenha IA, né? Estabeleci um processo aqui de entrega da minha mentoria, por exemplo. A pessoa que faz esse processo saiu, vai entrar uma ou outra. Se isso não está bem documentado, o tempo que você demora para essa pessoa entender quem que você é, como que isso era feito, onde que está tal informação, demora demais para pegar, né? Principalmente no processo de transição. Então, coloquei uma pessoa, não foi bem, e aí? Vou entrar uma outra pessoa, já está tudo documentado. Então, vai ser o processo de registro e de fazer aquela atividade caminhar vai ser muito mais simples quando ela está registrada. Uma coisa que eu ia até aproveitar e compartilhar com o pessoal do podcast e também contigo sobre a criação de processo, tem muita gente que eu acredito que quem está escutando, quando pensa em processo, pensa em, nossa, eu vou ter que sentar, abrir um Word do zero, e aí eu tenho que começar a escrever tudo do zero. E, nossa, isso vai dar muito trabalho. Não vou fazer. E quando a gente começou a criar os nossos da mentoria, quando a gente não utilizava tanto a inteligência artificial, a gente fazia isso. E era realmente muito trabalhoso, porque você escrever tudo, para você organizar, para você parar. E tinha muita coisa que estava muito clara na minha cabeça. Ela não estava, assim, exatamente escrito. E aí o que foi que a gente começou a fazer de uma forma muito simples, que nos ajudou muito. E hoje até quando eu vou passar, por exemplo, informações para minha equipe, um processo de alguma atividade a ser feita. Eu faço isso porque a chance de erro é menor. A gente abre um IA, tipo um ChatGPT da vida, e às vezes ele já está treinado para ele agir como um criador de processo, que organiza as informações. E aí eu simplesmente abro o aplicativo e começo a mandar um áudio despejando tudo que está na minha cabeça. Então, eu quero criar um processo sobre criação de mentoria, um processo sobre como fazer o conceito de elevador. E aí eu começo a despejar tudo na minha cabeça. É isso, eu tenho que ter 3 responsáveis, no mínimo 5 dias úteis, porque senão vai dar problema. E começa como se eu estivesse conversando, como se eu estivesse mandando um áudio para alguém de como é que tem que ser feito aquilo, só que eu estou mandando para o ChatGPT. E aí, como ele já tem um processo de como criar isso, ele pega, organiza tudo, é só copia o colo, coloca num documento e pronto, tá criado o processo. Então, assim, ficou muito mais fácil de fazer isso. Então, aquela objeção de, vou parar para criar um processo para entrega do meu negócio ou da minha mentoria, porque eu tenho que escrever, ou vou pagar alguém para fazer o processo, não existe mais, né? Então, você consegue fazer isso de uma forma muito simples, por exemplo, utilizando a inteligência artificial. Era uma dificuldade para mim, porque tinha muita coisa na minha cabeça, mas para eu parar e escrever, sabe? Eu imaginava aquela cena, um Word em branco e, nossa, eu vou parar para escrever aqui tudo, eu não vou atender ninguém. Não vou atender ninguém. E aí, quando a gente começou a fazer isso de mandar áudio, as coisas começaram a fluir muito mais rápido. Então, acho que um conselho para você que está assistindo esse podcast, quer começar a fazer isso, do processo, começa a fazer isso que eu falei de trocar áudio com o ChatGPT e explicando o que é que você quer e ele vai organizar para você o pensamento. E é legal que às vezes você fala uma coisa aqui, vai pro assunto 2, é bem aqui, você volta pro assunto 1, ele entende, ele organiza isso. Você não precisa nem se preocupar
na forma que você vai explicar, né? Ele vai organizar isso para você. Então é uma forma legal de você começar a criar os processos aí do teu negócio, da tua mentoria, seja o que é que for que você esteja vendendo. Vamos entrar na terceira pergunta, que tem a ver com o que a gente está falando, que eu queria entender, Paty, de ti, como é que você estrutura um processo para que ele funcione sem depender da tua presença em cada etapa? Então, vou começar a criar um processo. Como é que tu estrutura isso? Se tem algumas etapas que tu pensa, de como é o teu passo a passo de criar isso e para que ele funcione sem depender da tua presença. O primeiro passo é o registro. Eu vou registrar como fazer. E o segundo, eu já tenho a ferramenta do Bruno no Outsider, que eu vou falar para vocês que eu fiquei viciada na ferramenta. E é exatamente o que ele falou. Eu registro como faz, coloco na ferramenta de IA e peço para gerar os processos. Então, ali ele já vai me dar uma ordem de sequência de como a gente vai executar isso. Quem vai pegar já vai saber executar. E muitas vezes ele já dá o próximo passo. E depois de executar o processo, eu encerro aqui, tem o próximo passo, a gente consegue fazer por camadas, né? Principalmente na parte de implantação. A primeira parte é documentação, entra depois a parte financeira, entra a operacional, são vários setores. Então, primeiro ponto, registrar como fazer. Segundo ponto, vai para uma IA e coloca tudo lá para organizar a documentação. E aí o terceiro ponto, qual é o próximo passo? Fiz esse primeiro passo do processo e depois? É a sequência deles, né? Porque são vários, a gente não está falando de um. Na implantação, só a nível de curiosidade, um síndico tem 142 itens para serem realizados no primeiro ano do condomínio. Então, é bastante coisa. E aí a gente vai fazendo numa ordem cronológica. Esse registro de como fazer, tu falou ali antes de eu colocar dentro de uma inteligência artificial, como que tu faz isso? Tu pega de um documento que tu já tem, tu escreve, tu faz como eu que mando o áudio, como é que tu faz esse primeiro registro que é um input que é manual? A incorporadora, ela fornece o manual do síndico. Cada condomínio tem um manual diferente, tem equipamentos diferentes, tem tipos de pisos diferentes, então para cada condomínio é um manual. Eu insiro o manual na IA e aí a gente vai gerando de acordo com o empreendimento. Qual é o tipo de processo, por exemplo, de limpeza? Como que eu cuido desse tipo de piso? Como que eu faço a parte do elevador para não riscar o polimento, entendeu? Então, é muito técnico. Mas já vem um manual inicial da incorporadora e a gente trabalha em cima dele depois para melhorar. Perfeito. Tu pega aquele documento que tá, às vezes, difícil de entender, ali a base de conhecimento, depois tu organiza isso como atividade para ficar mais simples da pessoa entender o que é que tem que ser feito. Isso, um manual de 100 folhas a gente faz em processos em 10 folhas. Já para ficar bem fácil no dia a dia, entendeu? Montar um cronograma. Legal. Então, o primeiro passo, que é essa inserção manual, ela vem de uma informação que já existe. Achei legal isso que tu trouxe, porque é muito parecido também com o digital que eu faço, por exemplo, quando eu quero criar um processo de um tema novo. Vou dar um exemplo bem prático do que eu fiz. Eu estou querendo criar uma palestra de um tema novo, e aí eu estava estruturando na minha cabeça quais que seriam os pontos, e aí eu fiz uma aula sobre esses 3 pontos para minha audiência de alunos, poucas pessoas ali. Eu compartilhei com eles, expliquei, fiz a minha cabeça pensar em como que seria essa explicação, anotei os pontos, mas eu não escrevi nada. Eu fui falando. Compartilhei com eles, perguntei se tinha dado certo, se eles entenderam. E aí depois que eu vi que eles entenderam o que eu tinha falado, eu fiz isso na aula no YouTube. E aí o YouTube, por exemplo, ele tem uma funcionalidade bem legal que é de pegar a transcrição do que foi falado. Então eu esperei o vídeo subir, peguei toda a transcrição do que eu tinha falado, que é justamente como se fosse o manual, né, que você falou. O meu manual era aquela aula. Aí eu joguei no IA e pedi para ele organizar. Pronto, aí ele criou o documento inteiro desses novos 3 tópicos que eu falei, organizado, direitinho, tudo escrito, processualizou, mas foi algo que eu falei. Então, acredito que muita gente que pode estar escutando podcast, que já tem algum tipo de curso, algum tipo de mentoria, já tem algum tipo de manual, às vezes uma aula que você já tem, isso já serve como base para você criar um processo de alguma coisa, né? Que é como eu faço também. Então, eu não... Para mim, eu pensar nos tópicos e explicar para a pessoa é mais simples do que eu ter que escrever tudo. Então, eu gosto de ter que fazer uma coisa nova. Beleza, vou dar uma aula para alguém sobre isso, escrevo os tópicos, depois eu pego isso e crio o manual. Por exemplo, o próprio livro, né? O livro já vendeu hoje. Ele nasceu de um curso que eu dei. Falei todos os tópicos, depois eu extraí tudo
E aí depois eu editei o que eu tinha falado, mas tudo isso aqui é no formato de aula. O começo dele é um pouco diferente, porque eu contei uma história que não existe em nenhum lugar, mas o conteúdo dele foi com base nessa aula. Foi muito mais simples de escrever do que se eu tivesse que criar tudo do zero, né? Mas é legal observar que o mesmo processo que tu usa é o mesmo processo que eu uso digital, ou seja, independente do negócio que você tenha, esse mesmo passo de pegar o passo 1, seria pegar o registro, né? Ou pegar esse banco de dados, que no caso da Paty é um manual. No nosso caso, no meu caso, no seu caso, talvez que seja infoprodutor ou mentor, é uma aula. Depois jogar numa IA para ela documentar isso, e aí depois ver o que seria de próximo passo. E aí no teu caso, o próximo passo seria a próxima atividade a ser feita. É Isso, isso? isso. Tem o condomínio do zero, a gente vai fazer várias assembleias, assembleia para fazer decoração de fachada, aprovar envidraçamento, né? Depois tem projeto de segurança. Então, tudo é processos, 100%. Desde a hora que você vai entregar o empreendimento até quando você vai se mudar, você tem um processo de mudança. Sim. Qual que é o horário de mudança, Sim. como que você carrega, onde você pode colocar o caminhão. Então, tudo isso a gente vai registrando para poder, tanto o condômino, o cliente, quanto quem está organizando a gestão, saber como que faz para operar o prédio. Bom. Agora vamos para a parte que é como transformar isso em dinheiro. Como é que a gente transforma, como é que tu transforma, Paty, um processo? Tu já meio que começou a responder, quem pegou no começo do podcast, já tem um começo da resposta aí, que é transformar o processo mais em resultado e não em hora, que foi uma das coisas que você falou. Mas como é que tu faz para transformar esse processo? Beleza, eu criei, agora eu quero transformar isso em um produto vendável. Existe algum elemento-chave que precisa estar presente para alguém pagar alto valor por isso? Eu uso muito case, Bruno. Eu acho que nada vende melhor hoje do que você ter um case de sucesso, você ter um produto que deu certo. No meu caso, um condomínio que funcionou. Assim como você falou sobre as aulas do YouTube, eu faço muito isso com as aulas que eu tenho. Eu tenho um curso de implementação de condomínios, é o único reconhecido pelo MEC hoje no Brasil. E eu pego as aulas, a gente fez o link das aulas da plataforma para uma IA. Eu forneço essa IA para os meus alunos para que eles consigam ter lá um modelo de comunicado, um modelo já de manual pronto, onde ele só vai ajustar as informações. E ali eu empacotei um produto para vender, vendo para os alunos e eles automaticamente também ganham porque eles entregam um produto melhor para o cliente lá na frente. Então, acho que a base é a gente ter um resultado que funcionou e replicar, você só vai ajustar depois, né? O cliente não é o mesmo, mas a base é a mesma. Então, quando tu vai fechar um projeto ali de alto valor para um incorporador, por exemplo, tu sempre busca algum case que é correlacionado com esse projeto que ele vai aplicar. E como 100%. que é a composição desse case, por exemplo, para a pessoa entender na prática, tá? O que você mostra? Tipo, é o antes e depois, os processos foram feitos, algo que a pessoa falou, como que é esse case? Tipo, vou ler o case, como que ele funciona? Eu vou sempre pelo como funciona. Sempre começa assim. Como funciona um condomínio que tem hotelaria? Aí eu vou buscar condomínios que tenham hotelaria, eu vou conhecer o condomínio, eu vou entender a gestão. Como funciona um condomínio? Agora está vindo bastante pensando na longevidade, né? O condomínio para as pessoas mais idosas. Como funciona um condomínio onde residem pessoas mais idosas? E aí a gente vai criando o conceito do empreendimento de acordo com o funcionamento, né, atual, com referência em outros empreendimentos do mesmo perfil, entendeu? Ah, legal. Não necessariamente é um... Isso que é um ponto importante. Não necessariamente é um case de algum cliente já seu. Às vezes é um projeto novo que você nunca fez. Aí você pega algo do mercado que existe, né? Na verdade, como eu já fiz mais de 300 implantações, então eu tenho muito acesso às incorporadoras e a empreendimentos que eu fiz a implantação. Eu vou usando as referências que eu tenho, mas para quem está assistindo, né, e para quem quer começar, eu acho que faz a conexão com alguém que já está no mercado, busca pessoas que já trabalham nessa área e como foi o nosso caso aqui. A minha área não tinha relação com o digital e eu comecei, né, a estar com pessoas do digital para entender o funcionamento para poder trazer para o meu negócio. É a mesma coisa. Eu vou buscar o caminho. Quem faz isso hoje que pode me ajudar? Então, é sempre pensar nisso. Como fazer e quem faz. Acho que são as duas palavras-chave aí para quem quer começar, entendeu? Seja em qualquer negócio, né? Sempre você buscar como fazer e quem já faz isso, para você aprender ali.
Eu achei bem legal isso que tu falou do como fazer e quem fez, porque é exatamente o que eu penso também quando eu vou começar qualquer projeto, né? Qualquer coisa nova. Então, já tem um manual de como é que eu posso fazer isso? Ou alguém que fez algo semelhante, ou até em um mercado diferente, né? Então, agora com a IA, às vezes você vê uma solução de um outro nicho, de um outro mercado, que você pode trazer isso como um processo para a tua empresa. Então, como que eu faço isso? Já tem alguém que já fez isso, né? Já tem algo já feito, fica mais fácil pegar um modelo do que começar um do zero. E o segundo é quem que já fez. Isso acelera demais o processo, né? De implementar algo, né? Você estava falando ali, estou fazendo esse processo de inteligência artificial com o Felipe, que é uma das pessoas que você conheceu lá no Mastermind. Então, você entender como fazer, mas às vezes é mais barato você ter alguém que já fez que te ajude do que você aprender a fazer. E é aí que eu acho que tem duas verdades universais aqui também para qualquer coisa, e para criação de processo, e para escala de negócio, que o como fazer você está lidando ali um pouco com o tempo. Então, você tem mais tempo disponível, então você pode aprender, ir lá estudar como fazer. Ou você tem mais um outro recurso que é dinheiro disponível, então você pode ir atrás de quem fez lá e contratar, né? Acho que são os dois recursos para fazer qualquer coisa. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam, como que eu consigo ter o resultado da mentoria? Como que vai ser lá dentro da mentoria? Ou como é que eu faço para escalar o meu negócio? E eu sempre vou nessa linha que tu falou que é tempo e dinheiro. Então, óbvio que se você não sabe alguns processos, você vai precisar investir um pouco mais de tempo. Agora, quando você vai fazer algo com alguém que já sabe, né, algum síndico que vai contratar algo contigo, vai ser mais fácil ele aprender. Ele vai economizar mais tempo descobrindo tudo do zero, né? Tendo que entender tudo, a correlação de cada coisa, ou ele já indo para ti que já trabalha com isso e que já sabe como fazer. Então, o tempo dele já vai ser diminuído bastante. Agora, quem fez o dinheiro, tá? Alguns processos, você já está investindo um dinheiro em termos de conhecimento. Então, você já está acessando alguém para te economizar tempo. E vou ter que fazer algumas coisas a mais. Nossa, vou ter que, nesse teu caso aí, vou ter que criar vou ter que criar os processos aqui do condomínio. Será que é mais fácil eu aprender a fazer isso ou contratar alguém para fazer? No caso, às vezes, de um programa de aceleração, a mentoria. Beleza, eu tenho que fazer isso, eu tenho que criar o conteúdo. É mais fácil eu ir lá e criar o conteúdo ou eu contratar alguém para me ajudar a fazer, seguir nesses processos. Então, toda hora você vai estar lidando com esse recurso aqui de tempo e dinheiro, né? Para criar processo, para escalar negócio, para fazer qualquer coisa. Achei legal que você falou, que é o como fazer e quem fez. Eu acho que você pegar isso dessa perspectiva para qualquer coisa, você vai conseguir ter uma resposta ali do que você precisa fazer se você pegar esses É recursos. uma base para qualquer negócio. E tempo é dinheiro, é o que a gente tem de mais valioso hoje, mais precioso, que a gente sempre ouve falar, o tempo está passando tão rápido, né? Então, por que eu vou parar e perder meu tempo fazendo uma coisa que talvez eu não tenha habilidade, se eu consigo tirar um valor do meu caixa e pagar alguém para fazer? Então, isso foi uma outra coisa também, um outro insight que me ajudou na escala. Muita coisa eu terceirizo, né? A Patrícia não faz, mas ela tem alguém para fazer. Então, eu terceirizo o jurídico, eu terceirizo a parte de marketing, a outra pessoa que faz, né? A gente faz o que a gente é bom. Eu sou boa em quê? Estratégia. Então, a estratégia é minha. Mas o restante, eu vejo quem da minha equipe é melhor em quê. A gente faz uma avaliação. Esse daqui vai muito bem na operação. Então, ele vai fazer a operação de todos. Essa daqui gosta de lidar com o cliente. Então, eu vou identificar isso e ela vai criar os processos para tratar com os clientes. A gente fala em processo na parte de cliente, Bruno, muito em repertório, né? A gente precisa roteirizar os atendimentos. Como que eu faço isso? É processo. Como que eu começo a atender, né? O que esse cliente quer, qual é a entrada dele? Ele quer um boleto, como que ele faz o boleto? Aonde ele tira? Ele quer saber sobre mudança. Eu sempre ensino as pessoas a pensarem em caixinhas. O síndico, ele não precisa saber tudo, mas ele tem que ter várias caixinhas. Então, ele tem uma caixinha do jurídico, dos processos ali, ele tem do financeiro, ele tem a pessoa do marketing, entendeu? Para poder conseguir ajudar, né, todas as áreas, assim. Até um pouco de psicólogo. Ultimamente, o síndico é muito mais psicólogo do que técnico, porque as pessoas querem atenção, querem conversar, né, contar as coisas. E aí a gente vai pensando nisso. Então, eu fui por esse caminho. O que eu posso investir? Foi quando eu entrei no Outsider. Acho que agora é minha hora de entrar no Mastermind para quê? Para eu poder pensar com a cabeça de outras pessoas, né? Eu pego muita informação ali e eu uso para a área de condomínios, entendeu? Da mesma forma que eu também, às vezes, passo alguma informação e outras pessoas usam e replicam. Legal. Bom, vamos para a próxima pergunta.
E tem a ver com o que você comentou agora no último ponto, que é isso eu delego, isso eu não delego, né? Então, hoje tu executa e ensina o teu método. Agora, como que tu decidiu os limites do isso aqui sou eu que entrego, isso aqui eu entrego com a minha equipe. Então, ó, isso aqui é um processo que eu vou fazer, isso aqui é um processo que a minha equipe faz. Como que tu chegou e delimitou isso? Eu vou dar um passo atrás, porque a gente entra naquilo que eu quero fazer e o que eu não quero. E é sempre mais difícil você começar pelo que você quer fazer. Então, você começa pelo que você não quer. Eu não quero fazer a operação, eu não quero atender cliente na ponta, eu não quero empreendimento que fica muito longe da minha casa. Então, lá atrás, quando eu comecei a fazer essa segmentação, eu pensava muito nisso. O que eu não queria fazer, e eu executava, né, os empreendimentos mais perto, os clientes que eu tinha um relacionamento mais próximo. E aí, depois, quando eu fui montando a equipe, eu fui distribuindo. Olha, operação até aqui você pode ir, criando alçadas. Para você contratar uma empresa diferente, você tem que falar comigo. Para você trocar um prestador de serviço, você tem que falar comigo. Fui criando esses processos de alçadas para cada um deles. E aí a estratégia é minha, sempre. Em todos os condomínios, mesmo os que eu não atuo como síndica, mas a minha empresa ainda é síndica, tem a sindicatura, né? Eles ficam vinculados a mim. As decisões estratégicas de relacionamento, tudo isso é ligado na Patrícia, ainda não terceirizei. Legal. Essa pergunta, né, esse tópico que tu falou de um passo antes é bem interessante. É o que eu quero e o que eu não quero. E definir o que você não quer fazer para você delegar ou processualizar mais, é até mais fácil definir o que você quer. Porque quando você pensa o que eu quero fazer, então fica um pouco mais difícil. Agora, quando eu penso, não, isso eu não quero fazer, parece que vem mais claro, né? O que você Sim. não quer. É, é- isso até é um processo psicológico que a gente até usa em vendas também, que geralmente o ser humano ele está muito mais buscando fugir da dor do que buscando prazer, né? Então é a mesma coisa. Então, quando eu penso, não quero fazer esse meu negócio, então é mais fácil porque é a fuga da dor. Então, isso aqui eu quero processualizar, isso aqui sou eu que entrego, isso aqui não, isso aqui eu não quero fazer, seja pela dor do eu não quero fazer, ou eu não tenho competência, ou talvez não seja a melhor pessoa. Pode ser isso também, né? Sim. Então, e quando eu penso o que eu quero, aí isso se abre e fica um leque maior, mas quando eu penso no não quero, é mais fácil. Dentro do meu negócio, minha empresa, a gente criou duas divisões que é bem parecido com esse quero e não quero, que isso até saiu em um outro episódio com o Bruno, que a gente gravou falando sobre gestão de negócio, de empresa, de pessoas, que é o porta para dentro e porta para fora. Então, esse porta para dentro e porta para fora foi muito do quero e não quero. Então, quero, ou o que que eu não queria? Eu não quero lidar, e porque eu já tenho uma pessoa muito boa com isso, com essa parte de processo. Processualizar, da parte de organizar, da parte de organizar o atendimento. Eu quero estar próximo do meu cliente, saber quais são as dificuldades dele e criar soluções para isso. Mas a parte de processualizar, de como tem que ser, organizar isso, não quero lidar com isso. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa muito boa para já fazer isso e porque eu não sou tão bom nisso. O que é que eu quero que eu sou bom? Eu sou bom na parte de marketing e de vendas. Então, essa vai ser a minha responsabilidade. Então, ficou mais fácil de definir o que que eu não ia fazer, ainda mais como um dono da empresa, né? Porque você se envolve em tudo. Sim. Mas, tá, as áreas que eu vou menos tocar, ou que eu vou mais processualizar, são as áreas que eu defini. Isso aqui eu não quero. Então, ficou muito bem delimitado, né? E essa parte aqui ela ficou mais. Todas as áreas são processualizadas, mas ficou com um dono ali do que a pessoa tinha que fazer, né? Então, é bem nessa questão do limite, do que eu faço, do que eu não faço. Então, você está assistindo o podcast, tá com a dúvida do que começa a processualizar primeiro, ou do que começa a delegar primeiro no teu negócio. Se você parar o episódio, parar um tempo depois do episódio e pensar, tá, fazer uma lista assim, o que eu quero, e o que eu não quero. Começa pelo que você não quer. Você vai ver o tanto de coisa que você vai listar, que tipo, esse aqui poderia ser delegado, ou esse aqui poderia ser terceirizado, ou esse aqui poderia ser processualizado. E aí depois você volta pro quero fazer, e aí vai abrir mais possibilidades, né? Porque empresário, dono de negócio, o quero é praticamente tudo, né? Tudo vai surgir alguma coisa nova ali a ser feita. Mas quando você pensa no não quero, fica mais fácil você pensar ali, principalmente no que você vai começar a processualizar. Acho que a dica que a Patrícia passou é uma coisa bem prática também de você fazer, que vai te ajudar nesse processo de processualização. A outra pergunta que eu te fazer, que é um pouco... Vamos dizer que acho que não é cabeludo, mas é interessante, eu queria entender a tua visão, que é
o que te faz dizer não para um cliente? Então, mesmo quando o valor do contrato é alto, você vai fechar um projeto alto, mas você vê assim, não vale a pena atender esse cliente. Tem alguma bandeira vermelha que você aprendeu a ligar, mas só depois de, por exemplo, já ter muito prejuízo? Então, às vezes é um contrato alto, mas dá muito prejuízo na entrega e para esse tipo de cliente eu dou não. Ou que tipo de, se existe, e se existe, que tipo de característica é essa que tu aprendeu a identificar? Sim, é o cliente que não reconhece o valor. A gente fala muito em preço e valor, né? Preço é o que eu ofereço ali, mas valor é o que o cliente enxerga do meu trabalho. Então, aquele cliente que enxerga sempre o preço e não o valor do que eu estou entregando, não serve para a empresa, porque a gente trabalha com serviços, o nosso trabalho é recorrente, ele precisa confiar no meu trabalho, ele precisa entender o que eu estou entregando. Esse tipo de cliente de diferenciação de valor e preço para a gente não faz sentido, ainda que ele pague uma taxa muito boa, mas eu preciso ter o resultado ali na frente. E ele precisa confiar nas pessoas que estão trabalhando na prestação do serviço. Esse cliente a gente demite. Achei bem legal isso, que eu passei por uma situação muito igual isso aí. Tu falou preço e valor. Na hora eu me lembrei de uma situação eu estava fazendo isso com o meu time de vendas, a gente estava em uma negociação. Eu estava negociando um programa de como é que ia funcionar para a pessoa. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer assim. E se a gente parcelasse nesse formato, funciona? Mas a todo momento da negociação a pessoa ela só iria para o preço. E no sentido da resposta final dela foi mais ou menos assim: não, eu só consigo fazer dessa forma. Então ela não enxergou o valor, mas sempre impondo também como é que ela queria fazer. E se não funcionar para vocês, ou se isso não der certo, tudo bem, eu entendo, eu tenho outros projetos. Então ela meio que, sabe assim, ela desvalorizou a nossa entrega num nível que eu falei assim, gente, não vamos aceitar, porque é um cliente que vai dar prejuízo. E eu ainda usei aquela situação, eu acho que mais importante do que a questão da venda, eu usei aquela situação para treinar o meu time. Né? Eu falei para eles assim, gente, a nossa entrega, vocês sabem, o que a gente entrega, os processos, o cuidado que a gente tem com o cliente, eu falei, pode vender sem medo, porque assim, eu não conheço, são pouquíssimas empresas que têm a mesma preocupação, os mesmos processos que a gente tem. Então, se o cliente chega, vocês têm que passar uma percepção de entender a necessidade do cliente, mas de aumentar a percepção de valor no sentido de que a pessoa mais interessada em fazer esse processo é ela, porque se ela não fizer o processo, ela não vai ter a mudança do negócio dela. Então, vocês têm que passar isso também dentro da comunicação, para o cliente perceber isso, e também para se chegar algum cliente que chegou nesse tipo de conversa, de preço e de valor, eu falei para ela, não precisa nem fechar. Por quê? Porque às vezes você vê o valor, né? Eu perdi um contrato ali, uma venda de um programa que eu ia fazer no começo. Mas a dor de cabeça que você vai ter depois... O esforço que você vai... dor de cabeça. Então, e é muito engraçado porque já é meio que um perfil, né? Então você aprende a identificar. Então, geralmente é sempre o mesmo perfil que já vai dar um pouco de dor de cabeça, vai dar um pouco mais de trabalho. E como tu falou, se você vende mentoria, programa de implementação, consultorias, é um serviço. Então, você vai ter muito contato com a pessoa, né? A pessoa não vai ter contato, vai ter muito contato, às vezes, por períodos mais longos, 6 meses, 1 ano. Então, se não for uma pessoa que você minimamente sentaria para tomar um café, não vai servir. Imagina, você tem 1 ano ali atendendo, você vai ter prejuízo. Eu vou contar uma história bem rápida que vai envolver essa questão do valor, do preço, da pessoalidade que a gente falou aqui no começo. Em 2023, eu fui fazer um curso em Nova York, ia ficar 1 semana fora, especializado em empreendimentos mistos. Não tinha ainda, estava tudo muito novo aqui no Brasil. Eu falei, vou ficar 1 semana fora. Eu tinha acabado de entrar em um condomínio. E aí eu entrei, eu tenho uma equipe, fui viajar. De repente, eu recebi uma figurinha minha de uma foto que eu tirei no Central Park, que alguém do grupo do condomínio fez e falou, olha, a síndica está lá no Central Park, enquanto a gente está aqui, né, fazendo a implantação, a gente não aceita isso, para você ver o perfil do cliente. Ali ele não enxergou valor em nada, porque eu fui estudar para trazer o melhor ali, para entregar para ele. E aí, esse ano, eu fui fazer um curso em Paris, me especializar na parte de marca, né? Fui entender como que era o perfil do consumidor de luxo e eu estou atendendo um condomínio muito alto padrão. Eu informei o pessoal, falei, olha, eu vou fazer um curso, vou ficar em Paris 1 semana, tal. E aí eu achei engraçado porque um dos clientes na reunião falou assim, nossa, que legal, olha, a gente vai ter uma especialista em marcas aqui dentro. Então, olha como que é a visão. O cliente que enxerga o valor e o cliente que olha o preço, né? Que não enxerga o valor que você
você vai fazer. O que fez a figurinha lá em Nova York e o outro que falou, olha, a gente tem uma especialista aqui dentro que vai nos ajudar, né, a desenvolver, a criar uma marca forte no nosso condomínio onde a gente mora. E geralmente é o cliente que talvez te pague melhor, que talvez tenha um contrato mais alto, que se duvidar talvez até indica o teu serviço. A pessoa que quando ela enxerga mais esse valor, né, eu digo que até a entrega ela é mais fácil, porque a pessoa percebe valor na entrega, então às vezes até uma coisa que para você é simples, nossa, eu fiz essa entrega, para mim foi simples, mas como ela está percebendo o valor de tudo que você está fazendo, uma entrega, alguma coisa a mais, que às vezes não te custa tanto, vou fazer uma coisa a mais, não me custa tanto, mas para a pessoa a percepção que ela tem é muito maior, né? Sim. Então, é até mais fácil de trabalhar com esse tipo de cliente. É esse caso. E é um cliente que eu tinha entrado, já combinado com eles que eu ficaria 3 meses e depois eu passaria para alguém da empresa, né? E ele foi tão gentil, assim, ele falou, ai, Paty, você é especialista, não deixa a gente. E eu acabei não conseguindo sair, porque eu falei, poxa, eles estão valorizando o meu trabalho, eu vou fazer as reuniões, e ele chegou a falar para mim, Bruno, Paty, você conduz as reuniões online e coloca alguém para fazer o presencial. Então, esse realmente está enxergando o valor. Esse é um cliente que vale a pena, né, manter o relacionamento no dia a dia. Essa é uma pergunta interessante, que é o seguinte. A gente falou muito sobre a parte de processo, tu falou do teu nicho, eu falei um pouco de como adaptar isso que tu tá falando para outros nichos, mas vamos supor que eu te largasse amanhã num nicho completamente novo. Por exemplo, para médicos, para advogados, né, profissionais de saúde, algo bem diferente. O que do teu modelo você manteria intacto? E o que... Vamos primeiro para essa etapa. O que do teu modelo hoje, independente do que seria, vamos supor que você vai para um nicho totalmente diferente que você nem conhece, e o que você, do teu nicho hoje, na parte de incorporação e etc., que você manteria? O registro dos processos, o registro dos atendimentos, o script, ele serve para qualquer um, você só vai adaptar. Para quem é uma clínica, vai adaptar o atendimento para a clínica. Para quem é advogado, o atendimento. Eu tenho alunos de vários nichos. Eu tenho aluno da nutrição, eu tenho aluna fotógrafa na minha mentoria. Então, assim, não precisa ser da área de condomínios, mas registros, processos, script de atendimento, você vai usar em todas as áreas que você for atuar. Eu diria que essa base serve para todo mundo. E se você não tem um registro desses processos, a primeira coisa seria começar a fazer. Sim, tem que começar a fazer. Porque é dali que parte a essência do negócio. O processo, Bruno, é uma coisa que eu acho que é difícil você terceirizar. Se você tem alguém dentro da equipe que nem você que faz, ele vai criar para você, mas a essência é sua. O método é seu. Né? Como que eu quero uma clínica conceito, um exemplo. Vamos ver para quem é médico que está assistindo. Uma clínica conceito. Como que eu crio isso hoje? Eu tenho que ter a minha essência dentro da clínica. Quais são as políticas, né? Quais são ali a missão, a visão, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, a partir dali, criar os processos. Um exemplo, vou atender 2 vezes por semana, tem os horários específicos, entendeu? Acho que... Perfeito. Uhum. E aí a segunda pergunta é... E o que você adaptaria já logo de cara no primeiro mês? Então, o que você manteria seria a parte dos processos, porque isso não muda. E o que você já adaptaria já logo de cara, assim, no primeiro mês? Perfil do cliente. Perfil do cliente. O cliente... Qual é o meu cliente? O que ele espera? O que eu vou vender, né, para ele ali? Eu preciso alinhar muito do que a gente usa em processos, é o alinhamento da expectativa na hora da venda ali com o que ele vai receber. Você vê que eu trabalho muito com Reclame Aqui. A minha área, Reclame Aqui, é, sim, sabe, um nível muito alto de reclamação e de corte para empresas. Mas ali, como que eu faço para tratar isso? Para eu evitar o Reclame Aqui, é trabalhando a expectativa. Eu vendo e eu te entrego isso. Não tem nada diferente. E aí também serve para qualquer nicho, né? Você precisa estar alinhado com o perfil do cliente que você vai atender e ter isso muito claro, através de documentos ou através da proposta que a gente falou no começo, né? Aí você não tem esse problema. É muito legal isso que tu falou do perfil do cliente, porque às vezes o processo ele pode ser parecido, mas a forma de entregar é totalmente... Então, o processo é entregar uma documentação de como fazer algo. Mas o meu perfil do cliente, ele prefere que eu faça uma reunião para ler o documento com ele. Por exemplo. Então, sim, não adianta só ter a documentação, a forma de entregar por conta do perfil do cliente, ela vai ser diferente, né? Então, isso vai ter que ser adaptado. E realmente, de um nicho para outro, isso pode mudar. Então, faz total sentido. Então, a primeira coisa que manteria é os registros de processos,
e o que adapta ao perfil do cliente, né? Principalmente essa expectativa dele do que ele quer receber, né? Isso é uma coisa realmente que muda bastante, bem legal. Vamos puxar a carta aqui secreta. Vamos puxar aqui antes de a gente avançar aqui para o final. Tô com medo aí dessa carta. Né? Tranquilo, vamos lá. Qual jogada estratégica, qual ação estratégica que você fez que se alguém soubesse na hora que você estava fazendo, teria te sabotado, mas fazer isso foi exatamente o que te colocou no próximo nível? Ter ido para o digital, sem dúvida. Essa área, sou uma das pioneiras no digital. Tem muito essa questão de sabotar o que os outros estão fazendo, de olhar com maus olhos ali, porque a pessoa não teve coragem e teve alguém que fez, então ela vai sabotar ali quem teve coragem, né? Com certeza, ter ido para o digital foi uma coisa que, se alguém soubesse, tentaria me sabotar, como já tentaram. E que foi o que virou a minha chave, principalmente para a consultoria, que o objetivo era sair da sindicatura e crescer na consultoria, e foi o digital que me trouxe isso, me ajudou a construir a autoridade, né, para as pessoas conhecerem o meu trabalho, a minha experiência, principalmente numa área nova, que a gente não tem ainda de sindicatura. Última pergunta. Se você pudesse colocar em todos os outdoors do Brasil, assim, durante uma semana, então todos os outdoors do Brasil vai entrar isso, uma frase ou uma mensagem sua. O que estaria nesses outdoors? Olha, eu sou fã número 1 da Disney. Então, eu comecei do zero, né? Eu fui construindo uma carreira. Eu sempre conto a minha história, Bruno, porque eu sempre estudei em escola pública. Eu fui uma pessoa que eu comecei a viajar de avião. Minha primeira viagem foi aos 30 anos. Então, tudo para mim foi depois, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, eu sempre uso essa frase como base, assim. Se é uma coisa que eu quero, eu vou pensar o como e quem vai me ajudar a construir, a realizar. Acho que seria essa frase. Se você pode sonhar, você pode realizar. Muito bom. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tenho certeza que você que escutou o podcast, escutou esse episódio, seja no Spotify, no YouTube, pegou alguns insights práticos do que você pode fazer para estruturar processo, para organizar o teu negócio, seja na entrega do teu produto, seja na entrega do processo mesmo da atividade, né? Então a gente falou sobre várias coisas práticas. Eu anotei muita coisa aqui. E para quem trabalha nesse nicho, no teu nicho, ou que quer conhecer mais o teu trabalho de processo, onde é que te acha? Eu tenho o Instagram, é Patrícia Costa CO, de condomínio, e o LinkedIn, Patrícia Costa também. Acho que na área de implantação só tem uma Patrícia Costa. Então, vai estar aqui logo abaixo também da descrição do episódio, do Spotify e do YouTube. Você pode clicar e conhecer mais um pouco do trabalho da Patrícia. E se você ficou até aqui, deixa teu comentário, qual foi o insight que você teve, o que te chamou mais atenção aqui dentro do episódio. Lembrando que já tem vários episódios disponíveis, você já pode aproveitar para maratonar e assistir, já vai com certeza aparecer algum outro episódio recomendado para você. E deixa aqui também dentro do comentário que outros temas você gostaria de saber, para a gente criar essa lista de convidados de outras pessoas que vão estar trazendo mais conteúdo aqui para você, para ajudar o teu negócio digital a escalar. Então, não esquece, deixa seu comentário. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, se inscreve no Spotify e até o nosso próximo Outsidercast.